Olá pessoal, tudo bem? Estamos dando início à nossa aula de educação e organização financeira, dedicada àquelas pessoas que reconhecem que estão desorganizadas financeiramente, pode ser pessoa física, micro, pequeno e médio, um empreendedor. Tem um barzinho, tem um restaurante, tem uma farmácia, enfim, mas está desorganizado financeiramente e não sabe por onde começar a se organizar para poder crescer o seu negócio e a sua vida, enfim, para ter uma vida mais tranquila, mais dentro de um padrão que todo mundo busca, né? Tranquilidade e estabilidade financeira. Tá? Roda a vinheta aí, depois da vinheta a gente continua a nossa aula. Então, dando continuidade à nossa aula, nós estamos falando sobre o processo de planejamento. Tá? Então, o planejamento, ele serve, ele tem início, meio e não tem fim. Ele vai sendo renovado a cada período, a gente tem que rever ele, tem que renovar. Mas ele tem que ter um início, um meio, e desse meio para frente ele vai, enquanto estiver vivo, tu tem que ir se adequando, se reavaliando ele. Isso aí serve para pessoa física ou empresário e empresas também. Tá? Um gestor de uma empresa aí, ele tem que rever faz um planejamento. Um planejamento, geralmente a gente faz de longo prazo e vem dividindo ele em partes até chegar no curto prazo para a gente poder, em pequenas ações, ir construindo aquele todo, né? O planejamento que é o todo. Então, nessas pequenas ações aí, a gente tem que ir, muitas vezes, eu ia por aqui, mas não dá, eu vou ter que ir dar uma contornada aqui, dar uma contornada ali. Então, é isso que a gente está orientando vocês a fazerem, tá? É, Antes disso, ó, siga-nos aí nas nossas redes sociais, dá uma força aí para o canal crescer e alcançar mais pessoas que estão precisando dessas aulas que a gente está passando aqui, tá? Que inicialmente é teórica, mas é essa mesma a ideia, né? Ela tem que ser teórica, ela tem que ser, primeiramente, primeiramente tem que mudar a mente, é redundância, mas tem que mudar a mente, o hábito, enfim, criar novos hábitos, enfim, se eu era muito gastador, eu tinha um espírito consumista, eu tenho que mudar, tenho que dar um jeito. Se eu não vencer a mim mesmo, se você não vencer a si mesmo, aí, aí fica difícil, né? Pô, não consegue vencer a si mesmo, a sua vontade, aí é um caso com um psicólogo, né? Não é para um educador financeiro, né? Aí tem que ver o que está te trabalhando, o que está te deixando dessa maneira aí. Tá? Então, dá um like aí no canal, dá um like, se inscreve no canal aí e ajuda a gente aí a ajudar mais pessoas nesse nosso Brasil aí, tá? Muito obrigado. Então, dando esse passo aí, nós temos falado e batido nessa tecla aí e vamos falar enquanto é necessário. Depois vamos partir para mais ações, né? Porque o planejamento é feito de pequenas ações, né? Então nós estamos aqui no início. E esse início é o alicerce, tem que ser bem fundamentado. Se o alicerce não estiver bem fundamentado, não adianta eu passar batido por ele e lá na frente, não fez, não deu, não sei o quê, não vai conseguir erguer o prédio, não vai conseguir fazer a mudança realmente que tem que fazer. Então parece redundância, parece isso, parece aquilo, mas só parece, mas é essa mesma a metodologia que a gente aplica para os nossos mentorados. Tá? Então, fizemos aquela sessão que a gente chamou de planejamento inicial, que é uma sessão de clareza, onde tu vai relatar, sentar sozinho ou com a família, enfim, os envolvidos, aí, os sócios no teu negócio, e fazer o levantamento no lápis ali, ou na planilha, como quiser, enfim, eu falo no lápis aqui que é o mais rápido, mais prático ali, depois põe numa planilha. Qual é a renda, o total da renda e o total, e quais são as rendas, né? Se puder especificar de onde são essas fontes de renda, se elas são fixas, se elas são variáveis, enfim, isso aí tudo tem que saber isso aí também. Tá? E as despesas todas que você tem na sua vida pessoal ou na sua empresa.
Tá? Por quê? Porque em cima disso aí você vai ter clareza da tua vida financeira, ou da tua empresa, do teu negócio aí. Tá? Tendo essa clareza, você vai conseguir aplicar aquela técnica que nós falamos na aula passada, do SRC. Eu vou saber, dentro daquele levantamento, o que, que eu posso substituir, o que, que eu posso reduzir e o que, que eu tenho que cortar. Porque eu vou ter que cortar gastos, eu vou ter que reduzir gastos. A gente deu exemplo até do banho, da luz, dos aparelhos lá em stand-by, que fica aquela luzinha acesa ali, aquilo ali que vai consumindo energia. Isso a gente não vê, não vê, mas vai consumindo energia. Tenta a fazer o que a gente orientou aqui e um mês, por exemplo, tu vai ver e compara a conta da luz, tu vai ver quanto que vai reduzir dentro da tua casa, do teu negócio. A gente não está aqui falando do nada, assim, não, tudo é baseado em estatísticas, né? Claro, eu não vou trazer aqui fulano, beltrano, são estatísticas que o próprio IBGE disponibiliza aí na internet, está toda hora dizendo, orientando todo mundo como fazer esses passos. Agora, a gente orienta, tanto eu quanto o IBGE ou outros colegas aí, a gente orienta a pessoa a fazer, a gente não pode obrigar a pessoa a fazer. Mas também depois não adianta ficar chorando, porque não consegue baixar a conta da luz, não consegue isso, não consegue aquilo, mas não consegue porque não faz, tem que fazer. Tá? Se fizer, com certeza consegue. E é uma gotinha aqui, uma gotinha ali, pelo menos tá tapando o buraco do balde e ele vai encher de água, vai chegar no momento que ele vai encher. Tá? Porque senão ele tá botando água dentro do balde, está cheio de furinhos. Então ele vai saindo, não vai encher nunca aquele balde. Ou seja, o teu bolso, a tua conta bancária, ela não vai chegar nunca, porque tem as raposinhas, né, que a gente chama. A gente cuida do galinheiro lá, cuida das raposas, né, para não pegar não entrar no galinheiro, mas tem as raposinhas que passam embaixo da cerca ali, que muitas vezes a pessoa não dá bola, não cuida, mas tem que cuidar, porque são essas aí, é de gota em gota, deixa um balde lá e pingando gota ali, tu vai ver, e controla o tempo ali, tu vai ver que ele em seguida enche o balde. E aquilo ali é o dinheiro da pessoa que está indo pelo ralo, que ela não está fazendo esses cuidados que tem que fazer. E isso aí, esses cuidados só é feito quando a pessoa muda hábitos, maus hábitos, né? Maus hábitos, que os hábitos podem ser bons ou maus. Tá? E como é que se muda o mau hábito? Colocando um bom hábito em cima. Né? Então eu tenho que colocar e aplicar. Eu não posso, hoje amanhã me deu preguiça, hoje fiz hoje, no outro dia me esqueci. Não, é uma coisa que tu não pode esquecer. Eu tenho que fazer e fazer com dedicação, tá? Porque senão tu não vai conseguir, né? Tem que ter perseverança e dedicação para fazer diariamente aquilo que tem que ser feito. Porque sem um controle, por exemplo, eu tomava cafezinho no shopping, eu não sei, caro pra caramba aquilo ali. Então, eu tenho necessidade, pelo menos nesse momento, se eu quero dar uma reviravolta na minha vida financeira, se eu quero sair dessas dívidas e começar a ter dinheiro sobrando, começar a ter dinheiro para aplicar, para poder sair, passear, viajar, eu tenho que tomar uma atitude drástica na minha vida. Eu tenho que cortar todos os gastos que eu não preciso, pelo menos no momento, porque eu não tenho condições. Eu tenho que pagar, economizar para poder pagar o que eu tenho que pagar lá, enfim, e para poder juntar dinheiro. Senão eu não consigo juntar dinheiro. Se eu não reduzir os gastos, eu até vou conseguir, eu posso aumentar minhas receitas, né? Eu posso gerar renda de alguma forma, tá? Que eu já falei isso aí também. Cada um tem que ver onde é que ela consegue gerar mais renda. Se é, enfim, algum negócio, tem alguma habilidade lá que pode fazer que gere uma renda, ou até tem coisas em casas que não usa mais, roupas que ainda estão em bom estado, coisa assim. Consegue R$ 10, R$ 20, mas na situação atual, R$ 10, R$ 20 pode ser, junta um aqui, outro ali, enfim, algum objeto que eu tenho que eu não uso mais, está em bom estado de conservação e eu posso estar lá ocupando espaço, juntando pó. Eu posso vender e juntar esse dinheiro, mas eu não posso gastar. Hoje eu vou para o shopping gastar porque consegui vender. Não, você tem que juntar com um propósito, tem que fazer isso com um propósito. Se não fizer com um propósito, eu tenho um propósito de quitar minha dívida. Então eu tenho que gerar uma receita, a receita para poder quitar essa dívida.
quitar essas dívidas, e depois que eu quitar essas dívidas, eu não vou fazer mais dívidas, tá? Porque eu já mudei a minha mentalidade, eu não vou mais fazer dívidas e vou começar a fazer investimentos. Mas aí é uma outra parte, é um outro, lá na frente desse planejamento, que a gente vai falar sobre isso, mas nós vamos chegar lá. Quem fizer essa, direitinho essas recomendações, essas ações que a gente está passando aqui, lá na frente vai ver o resultado. Tá? Porque nós temos que, em primeiro lugar, nós mudamos a mentalidade, mudamos os hábitos e nós vamos aplicar essa técnica. Nós vamos analisar tudo que nós temos, o que eu consigo substituir de repente por um mais barato, enfim, sei lá. Aí cada um tem que ver o que pode substituir, quais os itens que está gastando que podem ser substituídos momentaneamente, tá? Por um determinado período, sei lá, 6 meses, um ano, mas tem que substituir. Estou gastando muito caro. Eu compro um sabonete lá que custa R$ 10 cada um, mas tem outro lá que custa 5, 4, que faz o mesmo efeito. Pelo menos por esse período que eu estou passando. Entende? Eu usava um perfume da Dior, um perfume da outra. Então eu tenho que ou não usar perfume, ou então usar um outro mais em conta, para não ter aquele caso. Pô, eu pago 200, $100 por um frasquinho de 200 ml ali, não estou em condições no momento. Então eu tenho que parar com isso. Tenho que diminuir esses gastos, substituir esses gastos. E tem outros que eu tenho que reduzir e tenho que cortar. Tem que cortar. Aí cada um vê o seu dia a dia aí, qual é a análise que vai fazer, mas pelo menos você vai ficar sabendo da sua real situação financeira, ou da sua empresa, né, se for o caso. Se você é um micro, pequeno e médio empresário, a real posição da sua empresa. Tá? Porque se é da empresa e nem da empresa você tem controle, aí tá feia a coisa. Então, mas vamos lá, não tá feia, mas não é de se desesperar, né? A gente está aqui para ajudar. Então, vamos em frente, vamos em frente. E esse planejamento é essencial que você faça, porque se não fizer, tem que fazer, iniciar e continuar. Porque eu falei, ele tem início, meio e não tem fim. Ele vai ter que ser sempre. Sempre eu tenho que fazer. Então, futuramente eu vou juntar dinheiro com essas reduções aí que eu fiz, substituições e tudo, eu vou conseguir reduzir meu custo, reduzir meus custos e vou conseguir, de repente, implementar, se eu tenho um negócio, comprar um sisteminha ali, tudo, que vai me fazer essa análise aí. Eu vou digitar lá os dados e tudo, e ela vai me fazer esse relatório, vai me fazer esse custo aí, que vai ficar mais fácil para eu analisar. Mas eu tenho que pegar gosto por isso, eu tenho que gerir não só o meu negócio, mas eu tenho que gerir a minha vida também, eu tenho que ser gestor das minhas finanças, seja pessoa física ou um empreendedor de algum negócio, micro, pequeno, um negócio. Então eu tenho que gerir, eu tenho que aprender a gerir a minha vida financeira, os negócios. Eu não posso terceirizar isso para outros, principalmente se é pessoa física, né? Dentro de casa eu vou terceirizar, não, eu tenho que colocar todo mundo com o mesmo intuito, tá? De redução de custos. Redução de custos e também, sendo possível, aumento de receita, geração de renda. Tá? Aí tem que sentar com a família, enfim, ver o que pode se fazer para gerar mais uma renda, enfim, para ter uma. E aí, todos fazendo o mesmo esforço, todos unidos, né? A família unida, ela é mais forte, ela é fortalecida, tá? E aí todos vão estar trabalhando e vão ver os frutos desse trabalho. Cada um dá uma função para cada um. E aí, sei lá, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, mas não pode deixar um espaço muito tempo, né? Uma vez por semana, no máximo, uma vez por 15 dias. Tá? Sentar todo mundo e avaliar, olha, quanto é que sobrou, quanto é que conseguimos gerar mais de receita, quanto é que sobrou, as despesas diminuíram, a conta de luz é uma vez por mês, aí tem que esperar fechar um mês ali, mas a gente já vê um progresso, porque todo mundo está empenhado em ajudar, em diminuir essas despesas, né, que é da família, não é de um só, é despesa da família. Porque muitas vezes a despesa da família, mas a receita é de um só. Aí fica complicado, né?
A não ser que a pessoa ganhe muito, mas já tivemos clientes aí que eu já comentei aqui, um médico, tudo, ganhava muito, muito mesmo, e ganha ainda, né? Está vivo ainda, mas a família consumia mais do que isso, né? Consumia mais do que ele podia ganhar, mais do que ele podia gerar. Então o cara estava quase infartando, um médico quase infartando, porque as despesas não conseguiam baixar. Orientamos ele que tinha que dar um choque de realidade na família dele, porque senão eles iam ficar sem ele e sem a receita dele, consequentemente, porque ele só tinha aquela receita pelos plantões que ele fazia, né? Médico famoso, né? Dedicado, enfim, vários plantões, uma série de coisas. Então, mas não conseguia ter vida, né? Não conseguia desfrutar daquela receita dele porque as despesas eram muito altas. Então ele não tinha folga, ele tinha que dar plantão, tinha que fazer uma loucura a vida dele. Mas aí depois dessa orientação, ele sentou com a família, deu um choque de realidade no pessoal, o pessoal sentiu que a coisa estava feia mesmo e se uniu com ele. E aí os filhos foram trabalhar, a esposa tudo, venderam aqueles carros que era leasing, tudo leasing, venderam aqueles carros, andavam de Uber um tempo, depois compraram uns carros de menor valor à vista e tal, enfim, mas aí se enquadraram dentro da realidade e aí começaram a crescer, aí começaram a sair, começaram a viajar, enfim, começaram a ter qualidade de vida, porque nem sempre aquele que ganha muito tem qualidade de vida, porque ele ganha muito, tem muitos que ganham muito e gastam mais do que gastam muito, mais um pouco. Então não tem qualidade de vida. A gente pensa, pô, o cara ganha, que nem esse ganhava 50 mil na época, deve estar mais de 100 agora. Mas ganhava 50 mil na época, mas não, pô, não gasta 60, 70 todo mês. Então fica sempre devendo, nunca dá, nunca dá. Entende? Isso numa família, por exemplo, num negócio, falta sentar e conversar, colocar o assunto na mesa para ser uma decisão de todos, né? Ser uma decisão de todos. Olha, nós temos que fazer assim, 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 e todos têm que estar enquadrados dentro desse critério, dessa ação, desse processo que a gente vai passar a viver agora, não vai ser para sempre, mas ele tem que ser feito, tá? Porque senão essa fonte de renda de vocês vai terminar e aí vocês vão ficar que nem um navio à deriva aí, vão ter que se virar na corrida e enfim, aí não vai prestar. Aí a opção é de vocês, né? E ainda vão ficar sem aquele gerador de renda, daquela renda ali. Então é isso que a gente orienta que todos têm que fazer, tem que sentar e analisar a sua vida financeira, né, que a gente está falando, e para poder saber onde é que tem que cortar, onde é que tem que reduzir, enfim, tem que fazer todo esse processo aí para poder levar à frente, levar adiante esse planejamento, né? Porque se não fizer bem embasado isso que a gente está falando aqui, por isso que a gente está sendo muitas vezes até redundante. Ah, já falou, a gente fala, mas tem gente que não escuta e não faz, né? Então por isso que a gente não quer aqui, não estamos cobrando nada aqui, estamos, enfim, fazendo esses vídeos dessas aulas gratuitas, mas é para te ajudar, é para ajudar, não tem outra intenção. É para ajudar você que realmente está nessa situação. Então tem que mudar a mentalidade. Se não mudar a mentalidade, está perdendo tempo em assistir essas aulas. Tá? Então, e se te está adiantando para você está fazendo, passa para um amigo, para um conhecido, para um primo, parente, enfim, uma pessoa que você conhece aí que está, né, ou estava nessa mesma situação que você, ou que você estava, né? E está te ajudando. Esse processo está te ajudando, então passa para essas pessoas, para ajudar elas também, né? É essa a intenção nossa aí que por isso que a gente pede para dar um like, dar uma curtida e se inscrever no canal, que não custa nada para vocês e ajuda o canal aqui a crescer, a alcançar mais pessoas que estejam nessa situação aí também. Tá? A gente não está fazendo vídeos longos aqui para não ficar muito maçante, porque é muita conversa, né? E não fica muito maçante, mas fica num período adequado, né? Num período adequado, porque mais adiante, quando a gente for evoluindo no processo, acho que na próxima aula a gente já vai entrar, eu vou falar mais detalhadamente sobre um planner que a gente tem, tá? Que é onde a gente anota, inicia anotando esse levantamento que a gente orienta a fazer,
tá? E como é que deve ser feito, o que deve ser feito, o que deve ser analisado, tudo direitinho, para a gente poder aí então passar para outros controles, né? Passar enfim, para matemática e aquela planilhas, enfim, outras coisas mais. Tá, mas enquanto essa base não estiver sólida, não estiver solidificada, não adianta ir para matemática. Se a pessoa não adianta saber matemática e não aplicar uma matemática, né? A matemática é simples, 1 mais 1 é 2, quer dizer, mais ou menos simples, né? Mas se ela não for aplicada, se ela não for utilizada, a gente vê muitas vezes as pessoas aí não sabem nem multiplicar 3 vezes 4, ou, enfim, não sabem nem a tabuada. Aí é difícil, né? Mas não digo que a pessoa tem que saber, o médico, por exemplo, não tem que saber tabuada, mas ele tem que saber o mínimo, né? Para poder discernir sobre um e outro. E uma das coisas referente à substituição, nessa técnica que nós falamos aí na aula passada, é a gente procurar descer do salto alto. O que é descer do salto alto? Orgulho, vaidade, prepotência, as coisas, tudo. Tu está numa desorganização financeira, tu não tem que ter nada disso. Não tem que ser orgulhoso, não tem que ser prepotente, vaidoso, nada disso. Tá? Porque senão tu vai continuar com tudo isso e não tendo onde cair morto. Então tu tem que mudar essa mentalidade, tá? Por isso tem que mudar essa mentalidade e fazer. Fazer o quê? Eu tenho que ir no mercado, nem que eu tenha que, claro, eu tenho que avaliar a despesa, né? Vou num mercado comprar uma coisa, vou no outro, de repente eu estou gastando mais de locomoção do que o produto que eu ia comprar lá, mas o desconto, o valor que era de um era do outro, ele fica mais caro devido ao deslocamento. Mas como eu já citei anteriormente aqui, eu peguei um produto, né, no mercado era R$ 6 mais caro que uma distribuidora na frente do mercado, uma quadra da frente do mercado, mesmo produto, idêntico produto, e era R$ 6 mais barato. Então, por R$ 6 é muita coisa, né? Era um produto básico ali, de alimentação, então não custa, né? Ah, eu vou comprar aqui porque é mais prático, mais isso, mais aquilo, não sei. O mais prático hoje em dia, para mim, naquela época, para mim, é eu economizar, eu que tenho que cuidar do meu dinheiro. Eu que tenho que, né? Eu tenho que proteger o meu dinheiro. Tenho que proteger o meu dinheiro e poder multiplicar ele, porque se eu não proteger o meu dinheiro, ele se vai assim pelo ralo, vai para cá, vai para lá, e aí essa clareza que tu esteve aí no coisa não adianta de nada, tá? Porque se eu sei que eu posso comprar o mesmo produto é um mercadinho, um troço menor lá, ou é um mercado atacadão, tá? Mas ele é mais barato do que onde eu estou comprando, eu vou comprar lá. Porque dá mais trabalho para ir para lá ou para não sei o quê. É aquilo que eu disse, tem que avaliar a despesa de deslocamento de um lado para outro para ver se vale a pena. Se valer a pena, aí tem que pegar um pouco em cada lugar. Não tem que ter preguiça. O empecilho não pode ser a preguiça. O empecilho vai ser se o custo desse deslocamento de um local para outro, que eu tenho que comprar outro produto, o custo de deslocamento for maior do que essa diferença de preço. Aí sim, aí não tem como, não tem por que fazer isso. Eu pego ali, custa R$ 6 mais barato que o outro, mas eu vou gastar 10, ou 7, 8 para ir comprar em outro local, aí não adianta, né? Então eu compro ali mesmo e o mais barato fica para lá. A não ser que volta e meia eu passo lá na frente daquele local e consigo pegar esse produto aí a R$ 6 mais barato. Aí sim. Então tem que fazer essa analogia aí. Tudo é uma questão de matemática, mas é uma questão que eu tenho que analisar. Eu tenho que ter os números, eu tenho que ter os parâmetros para poder analisar isso aí. Se eu não tiver essa clareza, esses parâmetros aí para analisar, eu vou me basear em quê? Suposições, né? Não, é educação financeira. Educação financeira é matemática. Ela começa na mente, mudança de hábitos, mas é matemática pura. Então eu tenho que analisar números, eu tenho que ver o que eu posso substituir, aí essa substituição aí pode ser de marca, de produto, enfim, de outras coisas, de local onde eu compro, tem uma série de coisas que eu
preciso analisar. De repente eu tenho que trocar até de mercado, porque aquele mercado ali tá uns preços exorbitantes, né? Então eu troco de mercado, vou ter, mas eu tenho que ver a economia que eu vou ter de um mercado para outro e a despesa que eu vou ter nessa locomoção aí, se supre essa diferença aí. Se suprir, ótimo, beleza, é dinheiro que vai sobrar no meu bolso, no seu bolso, enfim. Mas tem que ser feita essa análise. Como é que é feita essa análise? Com esse levantamento da minha situação financeira, tá? O quanto eu ganho e o quanto eu gasto, certo? Aí, partindo desse princípio, eu vou analisar e vou ver, eu vou comparar. Eu posso fazer isso aí semanalmente, eu posso fazer quinzenalmente, enfim. Nesse primeiro momento, eu não aconselho a fazer muito distanciado uma análise da outra. Tá? De repente, no primeiro mês, faz o que puder fazer semanalmente e aí mensalmente, tem contas que só vem mensal, né? Mas aí as que só vem mensal, analisa mensalmente, mas as que é semanal, mercado, por exemplo, o outro gasto que você tem lá, que seja semanal, analisa semanal. Aí vai analisando conforme vai aparecendo os gastos. Aí a conta da luz também. Quando a luz pega do mês passado, pega desse mês e analisa, vê por que, quantos quilowatts foi, subiu a tarifa ou subiu o consumo, ou, enfim, o que aconteceu ali. Essas análises aí que eu tenho que fazer, mas se eu não souber, não entender como fazer isso aí, é mesmo que nada, só anotar aquelas despesas ali, não adianta nada, não adianta, vou anotar aquilo ali, eu uso em quê? Não uso em nada, não uso para ação nenhuma, não é que eu não uso em nada, eu não uso para ação nenhuma, eu tenho que anotar os dados, os gastos e as receitas para ter uma ação em cima daquilo. Eu vou ter ter que praticar alguma coisa, eu vou ter que aumentar a receita, eu vou ter que diminuir as despesas, cortar isso, cortar aquilo, ou substituir isso, ou substituir aquilo. Eu vou ter uma base para saber o que eu tenho que fazer no meu planejamento. Tá? Então, se eu não anoto isso, aí eu vou fazer assim aleatoriamente, não, aí não adianta. Isso aqui é uma técnica. É uma técnica que eu tenho, o planejamento todo é uma técnica, são divididos em partes, em ações. Eu tenho que fazer cada ação conforme a gente está orientando. Então, cada passo é uma ação. Eu tenho que fazer ele e tenho que continuar. Eu tenho que continuar fazendo. Claro que depois que eu conseguir já reverter a situação, pagar as dívidas, enfim, tudo, aí a gente vai navegar em mares mais tranquilos, né? Mas enquanto estamos no mar revolto das dívidas, da desorganização financeira, eu tenho que fazer isso, eu tenho que dar um choque, tenho que tomar um choque para dar um choque nessa situação para poder sair dela o quanto antes. E quanto mais rígido, mais rigoroso eu for nessa atuação aí dessa técnica de substituir, reduzir e cortar, mais cedo eu vou sair dessa tempestade, dessa revolução aí, desorganização financeira. Mais cedo eu vou sair dessa situação e aí vou partir para o próximo passo. Vai começar a sobrar dinheiro, aí eu vou começar a investir em outros lados, aí, enfim, aí é outra etapa que a gente vai passar nas próximas aulas. Certo? Então, por enquanto era isso, a gente vai ficando por aqui para não ficar muito extenso o nosso vídeo aí. E qualquer dúvida, qualquer coisa aí, vocês já sabem onde nos encontrar. São os nossos canais aí no YouTube, no Instagram. Tá? E se precisar de alguma coisa, alguma mentoria, alguma orientação, só mandar um direct lá ou aqui no YouTube também, ou lá no nosso Instagram. Tá? Segue nos dois aí para ajudar a gente a alcançar mais pessoas aí, certo? E foi um privilégio ter estado com vocês. Que Deus te abençoe.